vocês? Hoje eu vim aqui para a gente fazer uma revisão aí de tudo que a gente já estudou desde o começo do ano, certo? Vamos começar então? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que são os seres vivos, quais características que definem um ser vivo. É eu me movimentar? É eu falar? É eu enxergar? O que é? Respirar? Tudo isso. Mas a característica básica de um ser vivo é que ele segue um ciclo vital, ou seja, ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Somente os seres vivos conseguem aí completar esse ciclo vital. Então essa é a principal característica de um ser vivo. Nós temos também uma outra característica que é muito importante. Todo ser vivo é composto de células. Então a célula é a unidade fundamental da vida. E é por isso que os vírus não são considerados seres vivos, porque eles são acelulares. Agora que a gente já relembrou quais são as principais características de um ser vivo, será que existe diferença entre eles? Eu sou um ser vivo, meu cachorro também, a planta também. Mas nós somos todos iguais? Acho que não, né? Então, por conta dessa diversidade de seres vivos, os cientistas resolveram classificar. Então, eles foram agrupados de acordo com as suas semelhanças. Hoje nós temos 5 reinos diferentes, que são o reino Monera, onde eu tenho as bactérias, o reino Protista, onde eu tenho os protozoários, o reino Fungi, que eu tenho os fungos, o reino Plantae, que abriga todos os vegetais, e o reino Animalia, que é o reino qual nós seres humanos estamos. De acordo com a teoria da evolução, acredita-se que a partir de um ancestral comum foram surgindo todos os outros seres vivos. Ou seja, a partir de uma única célula primitiva, ao longo dos bilhões de anos, a evolução foi ocorrendo e foi se ramificando em todos os seres vivos que nós temos hoje, em todas as espécies. Então, de acordo com a classificação de Linneu, que é essa daqui que a gente usa hoje, temos 5 grupos, 5 reinos, agrupados de acordo com características parecidas. Quais são elas? O reino Monera, ele é composto por bactérias que são seres unicelulares. O que é um ser unicelular? São aqueles que possuem apenas uma única célula. E além de terem somente uma célula, essa célula é considerada procarionte, ou seja, é uma célula primitiva, que não tem núcleo, que não tem organização. Logo em seguida, temos o reino Protista. Eles também são unicelulares, porém já possuem uma célula chamada eucariótica, que é uma célula já mais evoluída, onde eu tenho um núcleo envolvendo material genético e já começo a ter organização celular. Depois, vamos para o reino dos fungos. Qual é a diferença? Aqui eu já encontro seres pluricelulares, ou seja, seres que possuem 2 ou mais células. E agora temos o reino Plantae, que são os vegetais. E eles possuem uma característica muito importante. Eles são autotróficos, ou seja, são capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. E por último, o reino animal, onde eu tenho seres pluricelulares, com células organizadas, com tecidos verdadeiros, como nós seres humanos. Bom, mesmo dentro de um mesmo reino, nós temos ainda outras classificações. Por quê? O reino ele é amplo, ele engloba diversas espécies. Nós, por exemplo, se compararmos nós seres humanos com um cachorro, nós estamos no mesmo reino, mas ainda assim temos características muito diferentes, né? A forma de andar, os sistemas. Então, o que os cientistas pensaram? Vamos subdividir esses reinos em outros grupos
grupos e é o que a gente chama de níveis de classificação. Então eu tenho o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Nessa pirâmide aqui, quanto mais para baixo, quanto mais próximo da base, mais semelhança eu tenho entre os indivíduos. E quanto mais no topo, maior a diversidade, ou seja, menos semelhanças eu tenho. Aqui eu tenho um exemplo da classificação de um cachorro. Então, partindo do reino, ele está no mesmo reino que a raposa, que o lobo, que a cobra, que nós seres humanos. Mas sabemos que não são todos iguais. Descendo aqui na pirâmide, nós temos o filo dos cordários, que é o qual o cão faz parte. Aqui eu já começo a ter mais semelhanças entre os indivíduos. Então, ó, a estrela do mar, a minhoca já não fazem parte mais desse filo. Aí eu venho para o subfilo vertebrados, para a classe mamália, ordem carnívora, família Canidae, gênero Canis, espécie Canis familiares. Então, observe que quanto mais eu desço no nível de classificação, mais específico ele vai ficando até chegar na espécie, que é o nome propriamente dito. No nosso caso, dos homens, somos Homo sapiens. É importante lembrar que o nome da espécie, a nomenclatura científica, ela é dada por dois nomes, ou a gente chama de binomial. Ela é sempre em latim e sempre está destacada de alguma forma no texto. Pode ser em itálico, pode ser sublinhado. Nesse caso, canis familiares. O canis, o primeiro nome da espécie, sempre se refere ao gênero ao qual ele pertence. Já sabemos tudo sobre os seres vivos. E agora, os seres que não são vivos? Seres que não são vivos, fica meio estranho isso daí, né? A gente não chama de seres não vivos, nós chamamos de fatores ou elementos não vivos. Quem são eles, né? Esse controle aqui é um elemento não vivo? Será? Vamos relembrar lá? Os fatores não vivos, eles são aqueles fatores que não possuem um ciclo vital como o ser vivo, porém, ele é essencial para que haja vida. Então, sem esses elementos, não pode existir vida. Quem são eles? A água, o sol, o solo, o ar. Então, sem esses elementos, é impossível que existam vida. Então, a principal característica de um fator não vivo é que ele é essencial para a vida. E esse controle remoto aqui? É apenas um objeto criado pelo homem, né? Então, eu consigo viver sem um controle remoto. Então, nós temos os elementos não vivos, temos os seres vivos e temos os objetos criados pelo homem aí ao longo dos anos. Bom, como vocês sabem, na ciência a gente adora colocar nome em tudo, não é mesmo? Então, ó, nós chamamos os seres vivos de fatores bióticos. Por quê? Bio vem de vida. E os elementos ou fatores não vivos nós chamamos de fatores abióticos. Então, vocês podem encontrar dessas duas maneiras também. Muito bem, agora já relembramos o que são os seres vivos, o que são os elementos não vivos e aí, como que tudo acontece, como que eles interagem, né? É o que a gente chama de ecossistema. Então, os ecossistemas nada mais são do que a interação dos seres vivos com os fatores não vivos. Nós temos uma diversidade de ecossistemas, né? Temos ecossistema aquático, terrestre, temos microecossistemas, como num jardim, por exemplo. Nós, seres vivos, nós nascemos para viver em comunidade, nós nascemos para viver interagindo tanto com outros seres vivos, quanto com os elementos não vivos. Aqui nessa imagem a gente pode ver uma foto de um ecossistema. Então eu tenho água, eu tenho ar, eu tenho as plantas, eu tenho animais, todos vivendo em pleno equilíbrio.
E isso é muito importante porque uma das principais características de um ecossistema é ele conseguir se manter em equilíbrio e autossuficiente. Dentro de um ecossistema, nós temos várias espécies convivendo, em comunidades. A diversidade dessas espécies nós damos o nome de biodiversidade. Então, o que é a biodiversidade? É a diversidade de vida no planeta Terra. E isso é muito importante, porque essa diversidade de espécies que nos permite viver nessa comunidade e num ecossistema equilibrado. Nós costumamos separar a biodiversidade em 3 grandes níveis. Nós temos a biodiversidade que se refere a diferentes espécies. Temos a biodiversidade a nível genético, ou seja, é a variedade genética que nós temos dentro de uma espécie. Então, essas mutações genéticas que vão sendo passadas de gerações para gerações, essa mistura de códigos genéticos, ela só vem enriquecer todas as espécies. E temos também a biodiversidade a nível dos ecossistemas, que é a variedade de ecossistemas que nós podemos encontrar dentro do planeta. E o que nós, homens, fazemos com toda essa riqueza natural? A gente estraga, Então, a biodiversidade hoje ela está muito comprometida e como a gente já viu nos ecossistemas, é muito importante que exista um equilíbrio. Então, quando eu tenho a intervenção do homem, seja por queimadas, por poluição, por uso indiscriminado dos recursos naturais, desperdício de água, de energia, eu acabo quebrando todo esse equilíbrio. E aí eu começo a ter extinção de espécies, eu começo a ter falta de recursos, como falta de água, como falta de saneamento básico. Então nós temos sim que avaliar as nossas ações perante o planeta. Inclusive, nós já avaliamos aí com a pegada ecológica. Quem quiser calcular sua pegada ecológica, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Bom, nós já vimos a importância de um ecossistema equilibrado, E uma das interações importantíssimas que nós temos dentro de um ecossistema é a interação alimentar. Mas o que é essa interação alimentar? É o famoso quem come quem, porque num ecossistema alguém tem que se alimentar de outro alguém, não é? Nós mesmos, nós nos alimentamos sempre de outros seres vivos, não é? Mesmo sendo vegetarianos ou veganos, nós nos alimentamos das plantas, que são seres vivos. Então nós dependemos de outros seres vivos para poder obter os alimentos. E por que isso é importante? Sem alimento, nós não temos energia, O alimento é fundamental para fornecer energia para o nosso corpo. Vamos analisar um pouquinho, então, as relações alimentares que nós temos dentro dos ecossistemas. Nós chamamos essas relações de cadeias alimentares. Então, como no exemplo aqui, eu tenho milho, eu tenho rato, eu tenho uma cobra e tenho uma coruja. Essas setas vão indicando quem serve de alimento para quem. Então, o milho está servindo de alimento para o rato, que vai servir de alimento para a cobra, que vai servir de alimento aqui para a coruja. Dentro dessa cadeia alimentar, cada ser vivo vai desempenhar um papel diferente. Nós temos aqueles que são produtores, ou seja, como o próprio nome diz, produtor é aquele que produz o alimento. E nós já vimos que os únicos capazes de produzir o seu próprio alimento são os vegetais. Então, os produtores sempre serão aqueles seres que conseguem fazer a fotossíntese, ou seja, os vegetais. E eles ocupam a base da cadeia alimentar. Nós temos também os consumidores, que são aqueles animais que não conseguem produzir o seu próprio alimento e vão depender de outro para conseguir se alimentar. E temos também os decompositores. Os decompositores, eles vão fazer o quê? Vão decompor a matéria morta, a matéria orgânica daqueles seres que morreram, Então,
Com esse processo de decomposição, ele devolve a energia para o solo e aí mantém o fluxo de energia dentro dessa cadeia alimentar. Os decompositores eles vão atuar em todos os níveis, porque em todos os níveis os seres vivos vão morrer, porque essa é a principal característica deles, não é? Quem é vivo, morre. Então a planta vai morrer, o gafanhoto vai morrer, a cobra vai morrer e os decompositores vão agir aí em todos os níveis, decompondo essa matéria orgânica, devolvendo energia para esse ecossistema. Bom, nós costumamos classificar os consumidores entre primário, secundário, terciário, quaternário, dependendo aí da posição que ele vai ocupar nessa cadeia. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o produtor, que é o milho, tem o gafanhoto que vai comer esse milho. Então, o gafanhoto é o consumidor primário, é o primeiro consumidor que vai aparecer aqui. Aqui eu tenho um lagarto que vai comer esse gafanhoto, ele é o segundo na cadeia, então é o consumidor secundário. E a cobra que vai comer o lagarto é o consumidor terciário, então eu sempre sigo a sequência. Quem come direto do produtor é o consumidor primário. E aí, secundário, terciário, quaternário e assim vai sucessivamente. Bom, além das cadeias alimentares, nós temos as teias alimentares. Por quê? Os ecossistemas, eles não são tão simples assim, eles são complexos, então é uma rede de interações. Então, as teias alimentares nada mais são do que um conjunto de cadeias alimentares dentro de um ecossistema. E nessa teia, um mesmo indivíduo, ele pode ser tanto consumidor secundário quanto primário, terciário quanto quaternário, ou seja, dependendo do cenário, ele tem um papel diferente. Analisando aqui essa teia alimentar. Então, nós temos diversos indivíduos. Eu tenho capim, boi, homem, gavião, galinha, cobra. E as setinhas estão indicando quais são as relações alimentares entre eles. Então, notem que aqui eu já tenho uma rede mais complexa. Como eu faço para analisar o papel de cada um dentro de uma teia alimentar? Eu vou separando as pequenas cadeias. Então, normalmente nós partimos do produtor e vamos seguindo a flecha. Então eu tenho uma cadeia aqui: capim produtor, boi consumidor primário, homem consumidor secundário. Outra cadeia aqui: capim produtor, gafanhoto consumidor primário, galinha consumidor secundário, cobra terciário, gavião quaternário. Então eu vou analisando, eu vou desmembrando essas cadeias dentro da minha teia. E aí eu consigo checar que um mesmo indivíduo pode possuir papéis diferentes. Como o caso aqui, o gavião, ele pode ser consumidor secundário, pode ser consumidor terciário ou mesmo quaternário. E o homem pode ser um consumidor secundário ou um consumidor terciário. Então essa é a grande diferença entre uma teia alimentar e uma cadeia alimentar. Como eu disse, os ecossistemas sempre mantêm um equilíbrio e não vai ser diferente nas interações alimentares. Eu preciso ter esse equilíbrio de quem come quem, porque isso é importante para manter o ecossistema autossuficiente. Como eu posso desequilibrar esse ecossistema no que diz respeito às interações alimentares? Se, por exemplo, eu eliminar o grilo dessa cadeia alimentar, o que vai acontecer? Eu tenho o vegetal, o grilo se alimenta do vegetal e o sapo se alimenta do grilo. Se eu não tiver o grilo, o sapo não tem quem comer. E aí ele vai morrer. Se o sapo for eliminado, a cobra não vai ter alimento também. E ela também vai ser eliminada. E por consequência o gavião. Então quando eu mexo em apenas um único elemento, eu desequilibro todos os outros que dependem dele. E isso pode levar à extinção de uma espécie. Outro fator que pode acontecer
é o aumento da espécie anterior, ou seja, eu tiro o sapo dessa cadeia alimentar e aí o grilo vai ficar sem predador, não tem ninguém para comer o grilo, e aí os grilos vão aumentar em quantidade. Se eles aumentam em quantidade, eles acabam com a vegetação. Então, independente de onde for que eu mexer nessa cadeia, eu vou desequilibrar o ecossistema e eu vou causar um dano para essas espécies. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui. Lembrando que todo esse material está disponível para vocês aqui embaixo. Bons estudos e até a próxima. Um beijo!